A gente convidou um ex-embaixador que tem experiência também com diplomacia a contribuir conosco, né, no entendimento dessa situação da guerra e da situação também dos brasileiros. É o ex-embaixador Sérgio Florencio, que está conosco aqui ao vivo. Olá, embaixador, bom dia, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, o público da UOL. Bom, vamos entender, o senhor acredita que é isso mesmo? São os aliados de Israel que estão saindo? Israel tem alguma responsabilidade em não permitir até agora que os brasileiros estejam nessa lista? Há indícios fortes, né, de que realmente o governo israelense está dificultando a saída dos 34 brasileiros, né? Isso fica mais evidente na medida em que vários países retiraram seus nacionais pela porta de Rafah e os 34 brasileiros continuam em Gaza, né? Isso daí é uma atitude abominável, né, por parte de Israel, e o governo brasileiro tem subido, digamos, o tom das críticas ao governo israelense por essa demora injustificável, né? Inclusive, mencionou, né, o governo brasileiro chegou a mencionar que, caso aconteça alguma coisa com um dos 34 brasileiros, as relações com Israel vão se tornar insustentáveis, né? É uma situação dramática para os brasileiros e uma situação injustificável, porque o governo brasileiro tem tido uma atitude muito equilibrada, né, uma atitude que mereceu, né, uma vez que o Brasil ocupava a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mereceu o reconhecimento, o elogio de diversos países, né? Essa atitude ficou explícita porque o projeto de resolução brasileiro, ao mesmo tempo que condenava os atos terroristas cometidos pelo Hamas, com 1.400 mortes, um ato absolutamente bárbaro, ao mesmo tempo, o projeto de resolução abria uma janela abrir a possibilidade para uma janela humanitária, um corredor humanitário. Então, digamos, a posição brasileira foi sempre uma posição de equilíbrio, né? E, nesse sentido, foi até uma evolução da política externa brasileira, porque claramente na guerra da Ucrânia, infelizmente, a política externa brasileira teve uma dualidade entre, de um lado, o Itamaraty votava no Conselho de Segurança das Nações Unidas e mesmo na Assembleia Geral resoluções com uma posição de uma equidistância entre as duas partes em conflito, mas declarações do presidente iam num sentido contrário, ou seja, em uma identificação exagerada, né, seja com a Rússia, seja com a outra parte. Então, nesse sentido, a nossa atitude, o comportamento do governo brasileiro no Conselho de Segurança da ONU foi um comportamento de grande equilíbrio, de busca de estabelecer pontes, tanto que o Agora, projeto de resolução mereceu a aprovação de 12 dos 15 membros do Conselho, inclusive com voto favorável e surpreendente, em certo sentido, da China e da França, né? Então, agora, digamos, embaixador, por todas as razões é injustificável, né? embaixador, o senhor menciona bem que a diplomacia brasileira retornou aos trilhos, né? De fato, o senhor realça a atitude equilibrada, não só do Itamaraty, também do presidente, que tratou a ação do Hamas como uma ação terrorista e, do mesmo modo, não tergiversou em relação à contraofensiva israelense, não tergiversou ao apontar que essa contraofensiva foi igualmente inaceitável, porque estão morrendo civis ali na faixa de Gaza. Agora, o que eu queria lhe perguntar é, diante desta posição equilibrada, diante do reconhecimento ao trabalho que foi desenvolvido ali nessa presidência temporária do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, o senhor não acha que o Brasil deveria agora, nesse instante,
ter uma posição um pouco mais incisiva do ponto de vista diplomático? Há ferramentas que permitam ir além da retórica, chamar o embaixador para obter dele explicações? Há algum mecanismo na diplomacia que poderia realçar esse desapreço do Brasil em relação à retenção dos nacionais lá na faixa de Gaza? Realmente, Josias, você tem razão de que existem instrumentos, chamada de embaixador, por exemplo, né, nosso embaixador em Tel Aviv seria, digamos, uma medida nesse sentido. Digamos, tenho dúvidas sobre se essas medidas seriam construtivas no contexto atual e, sobretudo, num contexto em que uma medida mais forte em relação a Israel poderia ser lida como uma medida, digamos, que é de maior aproximação do Brasil em relação, por exemplo, ao Irã, né? Eu tenho dúvidas sobre a eficácia de uma medida mais forte com relação a Israel, porque a política externa brasileira teve sempre um diálogo muito positivo, né, com o Irã. E, em determinados momentos, essa nossa relação com o Irã chegou a configurar uma aproximação muito forte. De modo que, como existe esse passado, digamos, de aproximação, em alguns momentos até exagerada, com o Irã, e eu cito, por exemplo, o episódio da iniciativa turco-brasileira para solucionar o programa nuclear iraniano, a minha opinião pessoal é que foi claramente, digamos, uma medida que o Brasil foi além das suas possibilidades efetivas de influenciar, tanto que a iniciativa foi derrotada, né, no Conselho de Segurança, na votação no Conselho de Segurança, em que o Brasil ficou isolado com a Turquia. Então, digamos, tendo em vista esse contexto, tendo em vista uma aproximação muito forte entre o governo brasileiro e Ahmadinejad, né, que, digamos, na configuração política do Irã não está entre os moderados, né? Foi um presidente claramente muito com posições muito extremas na política internacional e um presidente muito, digamos, muito ditatorial. Então, diante dessa aproximação muito forte, eu me pergunto se realmente seria o caso. Talvez o melhor seria, digamos, manifestações mais retóricas, e eu acredito que seja impossível que Israel mantenha essa atitude abominável, essa atitude contraproducente para o próprio país, né? Ô, embaixador, você está falando aí, só um pouquinho, desculpa, Sakamoto, é porque ele estava falando sobre esse endurecimento e acaba de cair uma notícia de Jamil Chad, que estava acompanhando lá a reunião de Celso Amorim, que de certa maneira é o porta-voz do governo brasileiro nesses encontros internacionais. Pela primeira vez ele usa a palavra genocídio. Ele diz: a morte de milhares de crianças é chocante. A palavra genocídio inevitavelmente vem à mente. Isso já é um endurecimento, embaixador? Como é que o senhor analisa o uso da palavra genocídio por Celso Amorim, que está representando o governo brasileiro nesse encontro com Emmanuel Macron? Não, eu interpreto, sim, que significa, né, uma posição mais forte, né, uma retórica mais forte. As palavras importam, né, as palavras têm um peso, né, e na diplomacia mais ainda, né. E, no caso, a palavra genocídio é extremamente forte, né, e, digamos, dita pelo Celso Amorim, ela seguramente tem um peso maior. Eu acho que ela significa realmente, digamos, passar para um patamar de críticas mais fortes, né?
Embaixador, a gente teve ontem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o embaixador de Israel no Brasil, né? O Daniel Zanchini, ele esteve em reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E também com a presença com deputados bolsonaristas, né? Da oposição, né? E essa reunião, eles mostraram filmes, né? Dos ataques terroristas do Hamas em Israel, mas isso gerou muita crítica por parte de governistas, também crítica nas redes sociais, né, de que, na verdade, se ele quisesse fazer um ato desse, que é um ato, na verdade, de Estado, ele deveria, de uma discussão de interesses de Estado, ele deveria levar e fazer esse debate diretamente chamando o governo para participar também. Não estou falando que o embaixador não pode se reunir com a oposição, estou só falando que houve muita crítica com relação a essa ação que acabou, na verdade, servindo para aumentar os ataques ao governo Lula nas redes sociais devido a essa posição de busca de uma mediação, né? Muita gente defende, não, tem que ficar pró-Israel, não pode ficar pró-mediação de paz. Como é que o senhor vê esse encontro dele no Congresso com a oposição brasileira? Eu vejo como mais uma demonstração clara por parte do ex-presidente Bolsonaro de como foi uma tragédia a relação Brasil-Israel, tragédia para os interesses brasileiros, né? Uma política externa conduzida por Bolsonaro que chegou a ponto de pretender transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, que seria realmente você colocar a política externa brasileira para o Oriente Médio, em geral, como uma medida condenável por todos os parâmetros, né? Agora, essa atitude do Bolsonaro mais uma vez, a utilização, né, política de um incidente que é claramente contrário, né, ao interesse brasileiro, né? É mais uma demonstração de como a política externa, os temas de política internacional podem ser mal utilizados, né, de forma contrária ao interesse brasileiro, né? Graças a Deus, Bolsonaro foi e a política externa brasileira com relação ao conflito é pautada por muito mais racionalidade, por equilíbrio, do que pelos exageros, né, da época Bolsonaro. Oi, embaixador, mas a questão aí, nem tanto do papel de Bolsonaro em fazer isso, mas do embaixador de Israel. Se pergunta, inclusive, se não houve, de certa maneira, uma violação, né, a Convenção de Viena, desse encontro, de ele ter se encontrado com o Bolsonaro e, como até o Sakamoto colocou, não ter chamado nenhuma autoridade brasileira. O senhor acha que houve um erro por parte da embaixada israelense, do embaixador de Israel em fazer isso? Houve uma violação? Eu acho que, diante da conhecida posição de Bolsonaro, né, em relação a Israel, uma excessiva identificação, eu acho que seria muito mais prudente para o embaixador de Israel não participar desse encontro. Mas nós sabemos que a política externa israelense, ela não é pautada pelo equilíbrio, pela racionalidade, ela sempre busca, digamos, assumir posições que tendem, em algumas ocasiões, a exacerbar a tensão do que em estabelecer pontes, em favorecer o diálogo, né? Então, eu não diria que é contrária, a participação dele, digamos, fere, né, as convenções de
de Viena, mas eu acredito que o mais correto, né, seria, digamos, ele não participar, sobretudo porque a manipulação política da participação dele, né, num evento como esse era bastante previsível, né, como vem acontecendo nas redes sociais, né? Embaixador, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no nosso All News. Volte outras vezes aqui para compartilhar conosco também seu conhecimento, toda a sua experiência nessa área. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Fabiola. Obrigado a Josias, Sakamoto e a Obrigado, embaixador. todos. Prazer. Embaixador. Eu queria ouvir vocês também a respeito disso, dessa participação de Bolsonaro com o embaixador.